Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fosforilação oxidativa. Tem uma canetinha aqui que eu uso, aqui, que acho que fica mais fácil. Para vocês visualizarem aqui, fosforilação oxidativa. Bem, a fosforilação oxidativa e boa parte da pesquisa de membranas foi desenvolvida pelo pesquisador Albert Leininger e seu grupo de pesquisa, que dá nome, inclusive, ao livro, né, famoso aí de bioquímica, Princípios de Bioquímica de Albert Leininger. Ele faleceu em 1986 e hoje em dia o livro é desenvolvido por uma outra equipe, mas mantém o nome dele. Bem, a fosforilação oxidativa ocorre na membrana da matriz mitocondrial. Lembrando que a mitocôndria tem duas membranas, uma membrana externa, que é pequena, como vocês podem ver aqui no desenho, e uma interna, que é muito grande, porque ela dá várias voltas, né? Ela tem vários segmentos internos, voltas não, ela tem vários segmentos internos, e com isso, se nós esticássemos ela, ela seria muitas vezes maior do que a membrana externa. Lembrando que a membrana externa, ela tem uma certa permeabilidade, enquanto que a membrana interna é totalmente impermeável. As coisas só entram e saem através de lugares específicos, transportadores específicos, e assim vai. E no meio, aqui nós temos o que? A chamada matriz mitocondrial, tá? Essa partezinha aqui amarela. Então, tá dentro da membrana interna. E entre uma membrana e outra é chamado de espaço intermembranas, é esse trecho aqui. Tudo bem? Na matriz mitocondrial ocorrem várias coisas. Então, nós temos o complexo piruvato desidrogenase, nós temos as enzimas do ciclo do ácido cítrico, que foram mencionadas no ciclo de Krebs, as enzimas da beta-oxidação, né, oxidação de ácidos graxos também ocorre ali. Interessante mencionar que também tem DNA, entre outros, né. Então, várias rotas metabólicas importantes ocorrem na matriz mitocondrial. E, justamente, na membrana da matriz mitocondrial, nós teremos o que? Os complexos da fosforilação oxidativa, tá? Que fazem parte dessa rota. Então, são vários complexos que estão justamente na membrana interna, e aí nós teremos de um lado a matriz e do outro lado o espaço intermembranas, ok? Então, nós estamos falando desta posição aqui. Desse lado nós temos a matriz, a membrana e o espaço intermembranas, que é esse pequeno trechinho aqui. Tudo bem? Então, nós teremos uma sequência de distribuição de elétrons e, ao mesmo tempo, de transferência de prótons, tá? Para que ocorra, então, no retorno desses prótons, a síntese de ATP. Bem, nós vamos falar sobre coenzimas reduzidas e coenzimas oxidadas, então é bom tomar bastante cuidado com isso. As coenzimas reduzidas é o NADH, FADH2, FMNH2, as coenzimas oxidadas, NAD+, FAD e FMN. Além disso, nós teremos outros transportadores de elétrons, como a ubiquinona, que está aqui apresentada como totalmente oxidada, tá? A ubiquinona, ela tem uma sequência, aqui, ó, essa sequência que se repete 10 vezes, então isso daqui é muito grande, é uma longa cauda hidrocarbonada, veja que só tem carbonos e hidrogênios, então uma longa cauda hidrocarbonada da ubiquinona, fazendo com que ela consiga trafegar tranquilamente aonde? No espaço no decorrer da membrana interna, tá? Então, ela trafega aqui na membrana interna, porque ela tem uma longa cauda hidrocarbonada, então ela é bastante apolar, então ela não fica nem no espaço intermembranas e nem na matriz mitocondrial, ela fica dentro da membrana interna, que é uma região apolar, né? Bem, então ela recebe os prótons e elétrons, ela fica num radical semiquinona e depois totalmente reduzida, forma o biquinol, né? Então, nós temos aqui a formação de um álcool, né? 2 álcoois. Então, OH e OH, o biquinol, ou também chamada de coenzima QH2. Além disso, nós temos outros transportadores de elétrons, como M, e nós temos diferentes tipos de M. Nós temos aqui
nos citocromos do tipo B, esse M, nós temos aqui o MC, que ficam nos citocromos do tipo C, e nós temos o MA, que ficam nos citocromos do tipo A, tá? Quais são as diferenças? Bem, vocês estão vendo que o centro é sempre a mesma coisa, um anel tetrapirrólico com um átomo de ferro, tá? Coordenado. E o que está mudando são os ligantes externos, né? Os ligantes aqui, então, essas pequenas posições que estão destacadas aqui em azul, em rosa, né? São as posições onde ocorrem as diferenças, formando, então, os diferentes tipos de M. Além disso, temos proteínas de ferro e enxofre, então, são regiões das proteínas que têm cisteínas, e essas cisteínas ficam fazendo ligação com ferro, né? Coordenado ali no meio. Então, regiões específicas, e nós podemos ter diversas formas dessas ligações, por exemplo, aqui, com várias cisteínas, inclusive com enxofre aqui inorgânico e ferro, né, ou outras formas também. O que é interessante é que cada um desses vai ter um número de oxidação diferente. Bem, além disso, nós temos também os complexos, então, enzimáticos, são 4 complexos, tá? Aqui está a massa deles, o número de subunidades, veja que alguns têm uma grande quantidade de subunidades, como, por exemplo, complexo 1, são 43, né, para citar um exemplo, e os grupos prostéticos, que são aqueles, as partes carreadoras de elétrons. Bem, para você fazer uma transferência de elétrons, você tem que fazer o quê? Passar de uma região, né, de uma reação, uma semi-reação. Aqui eu estou apresentando nessa tabela as semi-reações de oxidação, né? De redução, tá? Que eu li aqui o redox, fiquei com oxidação na cabeça, mas de redução, são todas reações de semi-redução. E o que acontece? Você tem aqui a transferência de elétrons e os potenciais de redução. Para que ocorra reações a favor do potencial de redução, o que tem que acontecer? Os elétrons têm partido de um menor potencial de redução para um maior potencial de redução, ou seja, é nesse sentido que a transferência de elétrons ocorre. Isso é espontâneo, ocorre espontaneamente. Se a gente quiser fazer no sentido contrário, aí é energeticamente desfavorável, tá? Então, sempre tem que ocorrer no sentido do potencial de redução. Portanto, o que tem o maior potencial de redução é o oxigênio, ele será o último captador de elétrons, tá? Então, por isso que ele fica no final da cadeia transportadora de elétrons para receber os elétrons. E aí, cada vez que a gente faz uma transferência de elétrons a favor do potencial de redução, como eu mostrei no slide anterior, há liberação de energia. Então, estou mostrando aqui o ΔG em quilocalorias, quanto de energia está sendo liberado. Então, 12,2 no complexo 1, no complexo 3, 9,9, no complexo 4, 23,8. E essa energia será utilizada para quê? Para que ocorra transporte de prótons. Então, ao mesmo tempo que nós tivermos essas transferências de elétrons, essas reações de semi-redução, nós teremos também transporte de prótons, um transporte ativo. Então, por isso que precisa de energia para que esse transporte ocorra. Bem, então, estamos aqui no complexo 1. O complexo 1, como eu falei, é um complexo muito grande, 43 subunidades. Esse aqui é o espaço intermembranas e aqui é a matriz mitocondrial, tá? Aqui uma representação de como é realmente a estrutura desse complexo 1, com todas as suas alfa-hélices, né, folhas betas, alças, e assim vai. O que vai acontecer, gente? A gente tem a transferência de elétrons do NADH para o FMN, que vai ser o primeiro aceptor de elétrons no complexo 1. Então, 2 elétrons são transferidos para o FMN, e aí o NADH transferiu esses elétrons, ele fica como NAD+. Então, nós já oxidamos o NADH, nós temos agora a coenzima oxidada, e essa coenzima oxidada pode participar de todas as reações anteriores que nós falamos no decorrer do semestre aí. Então, como, por exemplo, a via glicolítica. Bem, aí a FMN vai transportar esses elétrons, né, ocorre então uma série de reações aqui a favor do potencial de redução, como eu falei, para centros de ferro e enxofre, e por último, para a ubiquinona, né, ou também chamada de coenzima Q, que ao receber esses elétrons e prótons é convertida em ubiquinol ou coenzima Q2. Tá? Essa coenzima Q2 vai então
transportar, vai então trafegar aqui no interior da membrana, ok? Porque ela tem uma longa cauda hidrocarbonada, então ela consegue trafegar aqui no interior da membrana. E nós temos também a ubiquinona, ela também pode receber elétrons e aí ser convertida ao ubiquinol do complexo 2. Então, aí, de succinato passando para fumarato, uma reação lá do ciclo de Krebs, depois vocês voltem no slide de ciclo de Krebs para poder rever essa reação, através do FAD, né, transfere esses elétrons para centros de ferro e enxofre, então, para a ubiquinona. Então, e aí ela é convertida ao ubiquinol. Então, a coenzima aqui, ela pode receber elétrons tanto do complexo 1 quanto do complexo 2, tá? Complexo 1 transfere elétrons para complexo 2? Não, tá? Complexo 1 só transfere elétrons para a coenzima Q, e 2 para a coenzima Q, mas não há transferência de elétrons entre eles. Coenzima Q, então, depois transfere esses elétrons para o complexo 3, que é um outro complexo bastante grande, como vocês estão vendo aqui, são várias cadeias, várias subunidades, né, polipeptídicas, e ali passa, então, depois esses elétrons para o citocromo C. O citocromo C é uma pequena proteína que está localizada no espaço intermembranas, que é né, o citocromo C, e que vai, então, transportar esses elétrons para o complexo 4. E no complexo 4, de novo, é um complexo muito grande, né, que atravessa toda a membrana, várias cadeias polipeptídicas, e ele vai, então, transferir os elétrons para o receptor de final de elétrons, que é o oxigênio, formando, então, a molécula de água, né. Bem, nesses passos, né, então essas setinhas em azuis estão representando o quê? O transporte de elétrons, são as reações de óxido-redução nas quais há transferência de elétrons, sendo que o oxigênio é o receptor final de elétrons. Bem, como nós fizemos essa transferência de elétrons a favor do potencial de redução, nós liberamos energia, correto? E essa energia, então, agora será utilizada para fazer um transporte ativo, que é justamente o que? O transporte de prótons. Então, nós vamos retirar prótons da matriz mitocondrial e levar para o espaço intermembranas. Então, isso ocorre no complexo 1, ocorre no complexo 3 e ocorre no complexo 4. O complexo 2 não contribui para a transferência de prótons. Nós temos apenas o complexo 1, 3 e 4, que fazem a transferência de prótons. Ok? E se nós fizermos, então, essa transferência de prótons, o que vai acontecer? Então, estou mostrando aqui para vocês as duas membranas da mitocôndria, né? A membrana externa, a membrana interna, o espaço intermembranas e a matriz mitocondrial. Tudo de novo, para a gente recordar. Os 4 complexos, né, as transferências de elétrons entre esses complexos através das reações de óxido-redução, que estão representadas pelas setas azuis, oxigênio recebendo o elétron, e os elétrons, e aí sendo convertido a água. Ao mesmo tempo, nós temos os transportes de prótons no complexo 1, 3 e 4, tá? E aí, o que aconteceu? Como nós transportamos prótons para o espaço intermembranas, nós temos 2 fatores. Primeiro, é um transporte de um elemento químico, né, de prótons, né, então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos retirando prótons da matriz mitocondrial e levando para o espaço intermembranas, então, nós temos um gradiente químico por conta dessa diferença de prótons, né, H+, que está sendo elevados para o espaço intermembranas, e além disso, é carregado, então tem uma carga positiva, ou seja, nós estamos criando um desbalanceamento de cargas entre a matriz mitocondrial, que agora ficou com um excesso de cargas negativas, principalmente por conta do cloreto, que ficou sobrando, e aí nós ficamos então com cargas positivas no espaço intermembranas, por conta dos prótons que foram levados para lá. O que vai acontecer? Nós teremos um gradiente elétrico, tá? Então, nós temos 2 gradientes, um gradiente químico, por conta dessa diferença de prótons, que é claro, né, eles está relacionado com pH, né, nós sabemos que pH é o colog da concentração de prótons, portanto, é uma diferença de pH, e também temos um gradiente elétrico, por conta que é carregado, né, tem uma carga positiva, então nós acabamos ficando com carga positiva do lado de fora, carga negativa do lado de dentro, então nós temos 2 potenciais, e esses 2 potenciais é que dão o quê? Geram a força protomotriz para que ocorra a síntese ATP. Como?
Como eu falei para vocês, a membrana interna ela é impermeável, então esses prótons eles não conseguem retornar para a matriz mitocondrial. O único ponto em que eles conseguem retornar para a matriz mitocondrial é através da ATP sintase. Então, ele passa aqui pela ATP sintase, e aí, nesse momento, ocorre uma grande liberação de energia, e essa energia é utilizada, então, para sintetizar ATP. De que maneira? Então, os prótons, né, eles vão sair do espaço intermembranas, então nós temos aqui uma força, e essa energia pode ser calculada, tá? Tem uma equação que vai relacionar justamente o que? As diferenças de concentrações dos dois espaços, e a diferença, levando em consideração também a diferença de potencial elétrico, como eu falei, a gente calcula o ΔG, essa diferença de energia, tá? E é justamente essa energia que é utilizada para sintetizar ATP. De que maneira? Nós temos a ATP sintase, que ela tem uma porção, que é essa daqui, que eu estou apresentando para vocês, com várias subunidades. Então, nós temos 3 subunidades que são semelhantes entre si, que são iguais entre si, são chamadas de alfa, 3 subunidades que são as betas, e uma aqui que é chamada de gama, é como se fosse uma haste. Então, nós temos aqui como se fosse uma haste com 6 gominhos, né? E eu vou olhar agora de cima, né, a quinta parte de cima desta haste. Desculpa, vamos voltar, já a gente olha a parte de cima. Bem, essa haste está ligada aqui numa outra subunidade epsilon, que está ligado aqui embaixo, com a porção FO. Vejam que a gente tem aqui, ó, 2 porções da ATP sintase, tá? E aí, o que a gente está vendo é isso daqui. Também tem várias subunidades, então B, tem A, tem C, tudo bem? Mas o que importa é que quando os prótons passarem aqui por essa subunidade, ocorrerá um giro, né? Isso vai provocar um giro, e é esse giro que vai fazer a síntese, provocar a síntese de ATP. Vamos olhar agora de cima, nesse slide, e o que acontece é isso, né? Como eu falei, são 6 gominhos, né? E aí, conforme passam os prótons, ocorrem modificações dessas subunidades. De que maneira? Por exemplo, vamos olhar essa subunidade aqui, ó. Acabou de sair um ATP. Na hora que passar mais 3 prótons ali, vai provocar um giro e vai torcer, né, essas 2 subunidades, de todas as subunidades serão modificadas, de maneira que essa daqui que nós estávamos olhando, agora ela está bem com alta afinidade a ADP, então se ligam ADP e PI nela. Passam mais 3 prótons, ocorre então alteração de todas as subunidades. Essa subunidade que nós estamos olhando aqui, agora ficou numa conformação bastante tight, bastante rígida, bastante firme, que vai fazer o quê? A fosforilação desse ADP, de maneira que ele vai receber mais um fósforo, e com isso forma então o ATP. Passam mais 3 prótons, ocorre modificação de todas as subunidades, e essa subunidade então agora fica bastante frouxa, e com isso a gente acaba liberando esse ATP que havia sido formado. Isso ocorre com todas as outras subunidades. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem o ADP-PI, aí aqui eu sintetizou o ATP, né, fosforilou o ATP, e aqui o ATP foi liberado, e a mesma coisa ocorre nessas outras 2 subunidades de baixo, ou seja, cada vez que passam prótons, a gente tem modificação de todas as 6 subunidades, de maneira que uma delas vai estar sempre liberando prótons, a outra vai estar recebendo ADP, e PI, e a outra está fosforilando o ADP, formando ATP. Bem, pela via glicolítica, então nós podemos calcular o quanto de ATP é formado, né? Pela via glicolítica, nós temos então 2 NADHs, que são os NADHs citossólicos, e 2 ATPs, né? Pela oxidação do piruvato, lembrando que são 2 por molécula de glicose, a gente tem 2 NADHs que são gerados. A acetil-CoA, né, quando entra no ciclo de Krebs, lembrando que são 2 acetil-CoAs por molécula de glicose, tá? A gente forma, então, 6 NADHs, 2 FADH2, ou 2 ATPs, ou 2 GTPs. O GTP tem a mesma quantidade de energia, energia livre, igual ao ATP, tá? Então, a gente também pode considerar a mesma coisa. Somando tudo isso, a gente tem, no final, entre 30 a 32 ATPs que são formados a partir da oxidação completa da glicose, tá? É claro que também existe uma regulação associada, e a regulação é essa daqui. Vocês podem ver que a gente agora uniu tudo, via glicolítica, ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa. Os principais reguladores, quem são? ATP, NADH, ADP, AMP.
tá? O que isso significa? Se a gente tiver falta de ATP, isso significa que as concentrações de ADP e PI estão elevadas, né? Porque o que ocorre, gente, é uma fosforilação do ADP e não uma síntese de ATP do zero, né? Então, se eu estou simplesmente fosforilando ADP, é porque já tem ADP ali no meio celular. Então, se a concentração de ADP aumentou muito, isso significa o quê? Que a de ATP diminuiu. Portanto, eu preciso sintetizar, eu preciso formar mais ATP. E para isso ocorra, o próprio ADP serve, então, de ativador, né? Então, ele ativa aqui várias enzimas, como a isocitrato desidrogenase, piruvato desidrogenase, piruvato quinase, fosfofrutoquinase 1, tá? Então, várias. E o ATP, gente, é um inibidor. Se a concentração dele está muito elevada, ele vai inibir essas enzimas para que a gente não gaste glicose com o objetivo de gerar ATP, porque já tem ATP. Na verdade, se ele tiver numa concentração muito elevada, não precisa. Então, o próprio ATP é inibidor, ele é inibidor de várias enzimas, olha só, da alfa-cetoglutarato desidrogenase, isocitrato desidrogenase, citrato sintase, piruvato desidrogenase, piruvato quinase, fosfofrutoquinase 1, tá? Então, esse é o objetivo, gente. Na ADH, tem uma resposta assim como de ATP, é inibidor, tá? Então, a NADH, ele vai inibir várias enzimas, enquanto que o NAD+, é um ativador, tá? Então, uma resposta contrária ao de NADH. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada.